Bem, pessoal, é um prazer, né, todos aqui, né, na Semana do Internacionalista. Esse evento do curso de Relações Internacionais da Unifax, né, que é um evento, é o principal evento que nós temos no ano. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer a participação de todos aqueles que ajudaram a organizar, né, em nome do Nery, em nome de professor Felipe. E hoje nós estamos aqui com um convidado, Dr. Paulo Cavallo, né? Ele é pesquisador com foco na área de investimento estrangeiro direto, mas especificamente em investimentos e decisões ao nível subnacional com cidades e estados, né? Também possui pesquisas voltadas para a área da América Latina e seu desenvolvimento. É importante salientar que essa palestra de hoje é uma iniciativa conjunta da Semana do Internacionalista com o grupo de pesquisa de comércio, infraestrutura e logística internacional, que é coordenado pelo professor Henrique. Ok? Eu vou fazer uma breve introdução aqui ao professor Cavallo, e aí eu dou a palavra a ele. O professor Cavallo, ele é internacionalista, né, como a maioria de nós aqui, formado em Relações Internacionais e Estudo de Desenvolvimento pela London Metropolitan University, com mestrado também em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela King's College, e terminou há pouco tempo seu PhD em Políticas Públicas e Política Econômica pela University of Texas at Dallas. Hoje o tema do nosso encontro são acordos bilaterais. É um tema extremamente relevante para a nossa temática, para o nosso dia a dia, para o mundo que nós estamos vivendo, né? Esse tema que é bastante atual, né? Frente às discussões que estão sendo travadas aí, especialmente nesse período onde nós temos a Assembleia da ONU e todos esses eventos que vêm ocorrendo principalmente nessa disputa Estados Unidos e China. Então, doutor Cavallo, a palavra é sua, né? Após a sua fala, nós abrimos espaço para as perguntas. Eu peço a todos que, por favor, desliguem seus microfones para a gente não ficar com aquela zoadinha no fundo, e com certeza será um excelente encontro. Paulo, meu cara, é um prazer. Primeiro é um prazer pessoal para mim, né, ter você aqui, né? Já temos um pouco mais de um ano, né, que nós nos vemos. Paulo foi meu colega, né, nos Estados Unidos, né, no doutorado que eu comecei. Ele começou um ano depois de mim, terminou agora. Eu, infelizmente, acabei não terminando, mas fizemos uma boa amizade. Os dois únicos brasileiros do departamento, né? Então, meu cara, é um prazer. A palavra é sua. Boa tarde todo mundo. Boa tarde. Faz um tempo, é bom a gente reencontrar, bom que tá tudo bem, e é um prazer estar aqui e poder falar da minha pesquisa para a sua classe, para o pessoal aí da linda cidade de Salvador. Conheço 3 anos quando era pequeno. Então, tá cortando um pouco só para mim ou para todo mundo, pessoal? Rapidinho, Paulo, tá cortando para mim só ou para todo mundo? Tá só cortando um pouquinho. Cortou um pouco. Pode continuar, Paulo. Tá, eu vou falar então um pouco de quando cortar ou se alguma parte não ficar muito clara, aí você me avisa e eu cortando um pouquinho só. Tá certo. Tá cortando um pouquinho, o pessoal tá. Eu perguntei para saber se isso era para mim, mas pelo visto é para todo mundo. Então, assim, fala só um pouquinho mais, vai falando um pouquinho devagar, e se a gente não estiver entendendo, a gente vai dando um toque para você. Tá bom. Eu vou compartilhar então aqui a tela, compartilhar os slides que eu tenho, e aí você me fala se... Se você quiser, você pode fechar a câmera e só compartilhar o slide, porque aí eu acho que melhora a conexão também. Perfeito, vou fazer isso então. Compartilhando o slide, tá tranquilo. Estou só abrindo. Só um segundinho, só que eu estou abrindo aqui o...
Moisés, você está vendo aí a tela? Oh, tô Vocês vendo sim, estão conseguindo tranquilo. ver? Tá, beleza aqui. Pronto, massa. Perfeito? Perfeito. Então tá, eu vou fazer uma breve introdução. Obrigado pela introdução. Vou fazer só uma breve introdução então da minha pesquisa e aí já vou começar logo nesse projeto, nesse paper que foi publicado o ano passado. Então, a minha pesquisa, como o Moisés falou, é focada em investimento estrangeiro direto. A minha tese do PhD foi em investimento subnacional, ao nível de região metropolitana aqui nos Estados Unidos. E eu fiz uma avaliação espacial, uma distribuição geográfica de investimento nos Estados Unidos, usando um pouco da estatística espacial junto com multilevel para poder fazer essa pesquisa. Mas hoje aqui o que eu vou apresentar para vocês é um projeto interessantíssimo que eu comecei há uns 4 anos atrás. Ganhei a oportunidade de apresentar ele em várias conferências e ele foi eventualmente publicado ano passado. E o título na verdade, deixa eu explicar também, os slides vão estar em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português e, óbvio, os termos que eu não souber a tradução correta, e o Moisés, por favor, por favor, tira o microfone do mudo e me fala a tradução, óbvio. BITS aqui, que você vê no título, né? Brasil, BITS and FDI, a Synthetic Control Approach. BITS se refere a Bilateral Investment Treaties, que é o Tratado Bilateral de Investimento, e FDI é como em inglês fica a nomenclatura do investimento estrangeiro direto, Foreign Direct Investment. E especialmente esse projeto foi bem recebido porque eu uso esse controle sintético, que eu vou explicar um pouco mais para fazer uma análise comparativa. Então, vamos lá, um pouco de background aqui, né? O BITS, que é o foco desse projeto, o Bilateral Investment Treaties, o Tratado de Investimento Bilateral, é esse tratado, óbvio, como o nome diz, bilateral, ele é feito entre 2 países, ele sempre é feito entre 2 países, por isso esse nome tratado bilateral, e os países podem ter centenas, a depender de quantos outros países você tem esses tratados, e ele estabelece só condições e termos para que o investimento, e principalmente o investidor, de uma certa nação seja protegida quando for investir em outra nação. Então, é um tratado feito entre governos, mas que protege multinacionais de um país quando ele vai investir no outro. A grande discussão em política econômica internacional, relações internacionais, qual é o motivo, e a maior de todas é se assinar esses tratados faz com que os países recebam mais investimento. Então, dentro da literatura, esse é o maior foco para relações internacionais ou política econômica internacional, se eu assinar, ou a quantidade que eu assinar, se eu vou receber mais investimento por causa desses tratados bilaterais. E esse terceiro ponto aqui é porque aqui é onde está o maior problema para o Brasil, historicamente, que é o chamado cláusula Most Favored Nations, que são para as nações mais favorecidas, no caso, porque, na verdade, a cláusula está falando o que você dá para o país X tem que ser dado igual para todos. Essa é uma do X, da alma da Organização Mundial do Comércio. Se você dá uma taxa para tal, essa taxa tem que ser dada para todos. Você tem que dar sempre o mesmo tratamento para todos os membros. Então, esses tratados bilaterais têm essa cláusula, e a que tem mais problema, principalmente para o Brasil, que é esse ICSID, ou Investor State Dispute Settlement. Na verdade, isso
quando uma multinacional pode trazer, um investidor pode trazer um país para uma disputa dentro desse body que chama o ICSID. Então, se você foi danificado, se o seu investimento foi danificado por um governo, você pode, na verdade, trazer isso se esse governo assinou um tratado bilateral com o país de onde a sua empresa é sediada. Então, aí está, historicamente, um dos maiores problemas para o Brasil, que sempre preocupou com a soberania e como isso atrapalharia ou machucaria, né, a soberania do país, mas principalmente por causa da doutrina Calvo, que eu vou falar um pouco ali na frente. Então, por que esse projeto, como esse projeto começou, né? Então, foi exatamente isso. Na literatura, a grande discussão se assinar esses tratados traz mais investimento, o que a maioria dos pesquisadores achou até agora. Alguns acharam que esse impacto não é significativo, ou que esse impacto é muito pequeno. E até aqui no final você vê, esse aqui é o meu advisor, né, para o KD, e ele publicou um artigo também muito bem recebido, que fala que, na verdade, esses tratados só funcionam para um país que tem um histórico de ser trazido ao ICSID, de ser processado, né, vamos usar essa palavra, mas processado por multinacionais. Então, no caso, ele funciona para países onde os investidores já têm prova de que eles vão, de algum jeito, quebrar a propriedade, o direito de propriedade do investidor. A motivação maior aqui minha foi quando comecei esse projeto, porque o caso do Brasil nunca é discutido aqui nos Estados Unidos ou na Europa, ou na grande discussão de política econômica internacional, porque é um caso intrigante. É um país que, desde o começo, decidiu que nunca ia fazer parte desse tratado bilateral, nunca, na verdade, botou né, chegou a assinar finalmente esses tratados, ou seja, nunca participou de nenhum, mas era o maior destino de investimento na América Latina. Sempre tem sido consistentemente um dos maiores destinos e foi, durante muito tempo, o maior destino de investimento. Então, para todos esses achados de que tratados levam a mais investimento, o Brasil sempre foi um caso intrigante, porque nunca assinou um. Então, a grande ideia do projeto aqui foi: como é que eu posso, então, avaliar se o Brasil teria recebido mais investimento se ele tivesse ratificado alguns dos BITs, dos tratados? Porque aí a pergunta agora o Brasil recebeu uma grande quantidade? Sim. Foi o maior destino? Foi. Mas se tivesse participado, teria recebido mais? Porque, na verdade, o governo, na época, falou: já somos o maior destino, não vamos contra a nossa própria soberania, então, e como isso vai contra a doutrina Calvo, a gente não vai assiná-los. Realmente, o Brasil foi, durante muito tempo, grande destino de investimento. A pergunta o tratado bilateral, os BIT, eles teriam algum impacto, teriam aumentado esse volume? Então, a gente precisa fazer uma análise comparativa. Então, exatamente as perguntas que eu acabei de falar para você, eles estão aqui, são as perguntas no fundo disso tudo. E eu vou explicar para vocês o que é o controle sintético daqui a pouco, como eu fiz essa comparação. Mas, então, vamos voltar um pouquinho só para a gente ver qual é o histórico da América Latina com esses tratados, e o histórico do Brasil, eventualmente, que a gente já discutiu um pouco, mas todos os países da América Latina, em um certo ponto, já assinaram e adotaram vários BITs. A Argentina em si tem vários tratados assinados com vários países diferentes. E o Brasil foi o único que manteve a posição de não machucar a própria soberania ou não ir contra a própria soberania
e não assinar esses tratados, porque a influência da doutrina Calvo, né, de que todo mundo tem que receber o mesmo tratamento e o investidor internacional tem que ter o mesmo tratamento do que o investidor nacional. Se você assina o tratado bilateral, você, na verdade, está dando um tratamento especial para o investidor internacional. O investidor internacional pode te levar à corte internacional, tem mais meios e vias de ser mediado pelo que ele acha que foi feito contra o investimento dele. O investidor nacional não. Então, a doutrina Calvo influenciou essa ideia de que o tratamento tem que ser igual, tanto para o investidor internacional quanto o nacional. No começo, a América Latina, como um bloco, aderiu a isso, mas eventualmente todos assinaram vários tratados bilaterais e o Brasil continuou a ser o único que nunca tinha assinado. Na verdade, ele propôs 14, mas eles nunca foram ratificados, nunca foram assinados. Então, realmente continua como um dos maiores casos, né, de países que nunca entraram no sistema de tratado bilateral, mas continuou a ser um grande destino para investimento. Como eu falei, então, os 14 que o Brasil assinou no começo dos anos 90, mas nunca foi ratificado pelo Congresso. Essa Most Favored Nations Clause, que eu falei antes, que é o favorecimento, você dá um tratamento a um membro, dá a todos. O Brasil sempre achou que isso botaria a soberania do Brasil em perigo, porque você não pode escolher com quem você quer negociar ou para quem você quer dar um certo termo ou outro, você tem que ir através dessa cláusula, que é a Most Favored Nations. E, mais importante, ele nunca achou que ser levado a uma corte internacional que pudesse ser o Brasil como um governo, como uma entidade, como um país soberano pudesse ser levado a uma corte internacional, ele nunca concordou com isso e achou que era maior perigo para a soberania do país. Então, baseado nesses princípios, nunca ratificou, nunca entrou num tratado bilateral, por mais que tenha assinado 14, eles nunca chegaram a ser ratificados, o que não adianta de nada. Há alguns escritores, pesquisadores que falam que é só o sinal que você manda para o sistema internacional de que você assinou o tratado é o suficiente, mas isso é muito pequeno, realmente os pesquisadores já chegaram a um consenso que, na verdade, isso tem que ser ratificado e tem que ser aceito pelo país, pelos business locais. Não é só você falar, vou assinar. No caso do Brasil, ele assinou 14, nunca foi ratificado, o sinal é perdido aí. Antes de começar essa agora de como foi a análise comparativa que eu fiz, deixa eu só perguntar ao Moisés rapidinho, tá tudo caminhando bem até agora, o som e o vídeo? Tá tranquilo, tá dando para ver bem o slide e sua voz tá beleza, pode continuar. Melhorou então depois que eu cortei o vídeo? Melhorou, depois que parou o vídeo melhorou bastante. Perfeito. Então tá, então vamos lá, agora eu vou... e também eu estou ouvindo, Moisés, no fundo, um barulho como se tivesse alguma coisa escrita. Eu não consigo ver aqui as mensagens, então se for alguma coisa que precise interromper, por favor, sinta-se à vontade, me avisa, que aí eu respondo ou falo alguma coisa. Tá bom? Não, acho que só seu microfone está ligado se tiver alguma coisa da própria plataforma, mas para mim aqui eu só estou ouvindo sua voz mesmo. Tá. Se tiver alguma mensagem é porque eu não tenho acesso às mensagens aqui, você me avisa, então. Só é você clicar nessa bolinha de texto aí embaixo que você consegue abrir o bate-papo. Eu sei, o que eu tenho aqui é que minha tela tá cheia com os slides, para você poder ver ele todo, então eu não vejo essa telazinha. Tá. Não, tranquilo, beleza. Tá certo. Quando você terminar, só é você voltar para a tela do Collaborate, que aí tem as mensagens. Perfeito, então. Então tá, eu vou agora falar sobre o processo que foi feito aqui nessa comparação.
Qual que é o maior problema numa análise comparativa entre dois países? É que você nunca vai ter dois países que tenham a mesma característica que vai influenciar o influxo de investimento no país. Então, um exemplo, você fala, eu quero comparar o Brasil, que nunca assinou tratados bilaterais, com um outro país que assinou. E vou ver numa análise estatística, num modelo estatístico, eu quero ver se faz alguma diferença. Mas você nunca vai conseguir uma comparação, porque os países não são, nem em todos os fatores que influenciam o influxo de investimento, eles não vão ser. Então, não há como fazer o Brasil com o México, o Brasil com a Argentina, porque sempre vai ter uma diferença grande entre coisas que você possa medir e que não possa medir: cultura, língua, distância para o país de origem do investimento, PIB, o crescimento do PIB, o PIB per capita. Então, esse é o maior problema. Em vista disso, foi criado essa técnica chamada controle sintético. Então, o que esse controle sintético faz? Ele cria, através de um modelo de estatística, um modelo de regressão, e cria uma versão sintética da unidade que você quer a comparação. Então, ele foi aplicado na comparação entre o tabagismo nos Estados americanos, para saber que quando a Califórnia passou uma lei que diminuiu, ou que a lei, na verdade, diminuiu o consumo de tabaco, eles passaram essa lei e queriam comparar para ver se a lei teve algum impacto. Então, esse controle sintético construiu, através de todos os outros estados americanos, uma versão sintética da Califórnia e provou que, estatisticamente falando, a diferença entre quando ela passou a lei ou não, você tem uma diferença significativa. Então, ele foi usado também nas regiões da Espanha, para ver o que a Guerra Basca causou ao país. E eu aqui vi uma oportunidade onde ele poderia ser usado para a gente analisar o impacto da posição do Brasil de nunca ter assinado o tratado bilateral. Então, a ideia eu vou pegar todos os países em desenvolvimento e vou fazer esse controle de regressão com umas certas variáveis que eu vou mostrar quais. Vou criar uma versão sintética do Brasil e fazer essa comparação entre o Brasil, que nunca assinou, e uma versão sintética hipotética de que o Brasil teria assinado esses tratados. Um pouco de matemática, mas eu vou tentar falar o mínimo possível, porque ele aqui constrói uma média generalizada de todas as unidades que eu falei, dos países. Ele vai ver, através das variáveis que eu vou te falar, ele vai ver qual país vai contribuir para a versão sintética do Brasil e qual é o peso de cada país para isso. Então, eu vou pular a matemática para a gente ficar mais interessante na parte o que o modelo está fazendo por trás aqui. É isso que a gente começa. A primeira coisa, aqui nesse topo, na esquerda aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer todos os países que vão fazer parte dessa, chama donor pool, né? Todos os países que vão fazer parte, contribuir para essa versão sintética do Brasil, tem que ter uma certa... Eles não podem ter ficado fora de assinar um tratado, senão a versão sintética do Brasil vai ser poluída. Então, eu tenho que cortar todos os países que não assinaram tratado bilateral depois de 1990. Por que 1990? 1990 aqui foi quando o tratado bilateral realmente... Vocês podem ver aqui na direita, essa linha é o número de tratados bilaterais sendo assinado no mundo. E você vê que a partir de 1990 é quando eles realmente explodem no cenário internacional. Então, é aceito como 1990 sendo esse ano onde os tratados bilaterais realmente
explodiram no cenário mundial. Então, você pega esse 1990 e qualquer país que não assinou nenhum tratado depois de 1990 não pode fazer parte da do grupo de doação, né? O grupo que vai fazer parte do Brasil Sintético. Então, você corta todos esses. Você também tem que cortar todos os países que assinaram o tratado bilateral antes de 1990, que eu preciso que esse tratado não seja assinado para que o tratamento faça efeito nessa sintético. Então, a gente corta países que nunca assinaram bilaterais ou que assinaram antes de 1990. Esse segundo critério aqui, a gente, óbvio, tem que ter países que receberam investimento estrangeiro direto. Se você é um país pequeno que nunca recebeu, você não vai fazer contribuição nenhuma para o modelo e nem para a versão sintética do Brasil, esse país tem que ser cortado também dessa opção. E essa de cima aqui, você tem que ser um país, como o Brasil, importador de capital. Se você é o Reino Unido, se você é a Alemanha, se você é um país exportador de capital, a sua contribuição para o sintético do Brasil também não vai poluir essa versão sintética do Brasil. Então, eu tenho que fazer, óbvio, com países em desenvolvimento. O que acontece é que a gente termina com esses países sendo os possíveis doadores para a versão sintética do Brasil. Todos esses aqui nessa lista. Para construir esse modelo de regressão, eu adiciono essas variáveis, que são as variáveis aceitas na literatura de investimento direto, como sendo as variáveis que mais têm impacto no fluxo, né, de investimento para um país. Então, eu começo com a população, quão grande o país é, porque isso é quão grande o mercado do país é, isso tem um efeito sempre positivo e significativo enquanto investimento o país recebe, o mesmo que é o PIB per capita e o crescimento do PIB. O PIB per capita, ele pega quão rico o país é e, óbvio, países mais ricos recebem mais investimento. Aqui eu tenho a população urbana, também é aceito que um país mais urbano receba mais investimento, então controla-se por isso também. Comércio como a porcentagem do PIB, ou seja, quão aberto o país é para o comércio exterior. E essa última variável aqui são os direitos de propriedade. É uma variável que é construída em cima de um risco de país, que é uma database, né, um banco de dados internacional, que eles controlam corrupção, liberdade liberdade de expressão, eles controlam... tem várias variáveis, eles controlam esse index chamando propriedade, né, os direitos de propriedade. O quão bom é o sistema judiciário do país e tudo mais. Então, eles dão um score para cada país dentro disso. Essa variável é adicionada ao modelo aqui. Então, depois que você seleciona suas variáveis, seleciona os países que vão estar realmente, vão ser considerados para essa donor pool, aí você realmente executa o teu modelo e ele vai te dizer, ok, esse é o Brasil sintético, e o Brasil sintético final ele tem 19% da Argentina, 29% da China, 1% de Hong Kong, 1% de Israel, 35% do México e 15% da Venezuela. E esse é o resultado do que como a gente vai fazer a comparação entre o Brasil e a versão sintética do Brasil, e essa linha aqui, na verdade, é o influxo de investimento. Então, se você está vendo a linha completa aqui, né, que não é em português foge a palavra, que não é essa dentadinha. Pontilhada. Muito obrigado, mesmo. Isso mesmo. Então, você tem a linha pontilhada. A linha pontilhada é o Brasil sintético. É o Brasil construído pelo modelo que eu acabei de explicar. E a linha que não é a pontilhada aqui, ela é o Brasil. Então, a gente tem aqui, nessa linha, a gente fez o gráfico do investimento no Brasil.
Então, a ideia é, visualmente, a gente já consegue ver que o Brasil sintético receberia mais investimento do que o Brasil recebeu até 2010. Então, a linha está geralmente sempre acima da linha completa, exceto por esse pedaço aqui, e óbvio, se vocês todos lembram, esse pedaço foi quando houve aquela privatização em massa de telecomunicações e energia, e óbvio, o influxo de investimento internacional foi abnormal, então pegou aqui no Brasil original, mas o Brasil sintético não pegou esse influxo, foi fora do normal. Mas, em geral, essa linha está sempre acima. Quando você faz uma análise dessa, uma análise de sintético, tem certos experimentos de placebo que você tem que fazer para provar que o seu modelo é confiável. E os dois placebos experimentos são chamados o em tempo e o no espaço. Você tem o placebo no tempo e o placebo no espaço. O placebo no tempo, o que você faz? O tratamento aqui era em 1990. Se eu botar esse tratamento para trás no tempo e eu ver uma diferença na linha, então que o seu modelo não está, na verdade, pegando o impacto do tratamento bilateral, não tem, você perde a confiança no seu modelo. Aqui foi feito, o tratamento foi trazido de 1990 para 1980 e a gente manteve as duas linhas paralelas, né, o tratamento paralelo, e ele só diferenciou depois de 1990. Perdão. E o placebo no espaço, ele faz o mesmo tratamento que você deu para o Brasil para outros países, e se eles forem mais baixos que o Brasil, você mais uma vez perde confiança no seu modelo. E a gente vê mais uma vez que os outros países todos, né, todos os outros doadores do grupo, estão aqui acima do Brasil, exceto na época das privatizações. O Brasil realmente é um dos mais baixos, ou seja, ele realmente aumenta a confiança de que o modelo está pegando realmente a ausência de tratados bilaterais no Brasil. Aqui, como ilustração, eu pego só um caso desse aqui, né? É o caso do Hong Kong, para você ver como funciona. Esse aqui da esquerda, no quadradinho menor, aqui na esquerda, é só o influxo de Foreign Direct Investment, de investimento para o Brasil e Hong Kong, como foi. Esse aqui na direita é o influxo da versão sintética do Brasil e da versão sintética de Hong Kong. E você pode ver que a versão sintética de Hong Kong mantém o mesmo trajeto que a versão que Hong Kong em si, enquanto que a versão sintética do Brasil realmente está mais abaixo que o Brasil, do que como foi originalmente o influxo de investimento no Brasil. Então, aqui é onde, para quem vai revisar o seu modelo, é onde eles vão ver se o que você está pegando, o que eu falei aqui, desse efeito aqui, se a gente pode atribuir realmente a ausência dos tratados bilaterais ou não. E aqui é onde você pode claramente ver que, mesmo com o placebo no tempo e espaço, esse efeito está acontecendo só no Brasil e não nos outros países. Para aumentar ainda mais a confiança no modelo, você pode reduzir o número de países. Então, aqui nessa esquerda, no topo na esquerda, eu refiz todo o modelo, só que ao invés de todos os países em desenvolvimento, eu usei só os BRICS. O Brasil, Rússia, Índia, China, né? O famoso bloco BRICS. Esse aqui é o modelo só com o BRICS. Esse aqui, na direita, no topo na direita, eu diminuo a especificação do modelo. Eu tiro aquela direito de propriedade, aquela variável que a gente viu no começo, eu tiro ela e uso só puramente macroeconômicos, variáveis macroeconômicas.
Aqui, nesse daqui, na esquerda, embaixo, eu mudo o período de 1990 para 1994. Esse foi o ano em que o Brasil assinou o último dos tratados bilaterais. Nunca foi ratificado, mas foi assinado. Então, um dos pesquisadores que reveu o meu trabalho antes de publicar me falou: eu quero que você faça a mesma coisa, mas eu quero que esse tratamento seja passado para 1994, quando ele foi. Se tiver uma grande diferença, eu não vou perder um pouco da confiança no seu modelo. Isso foi feito, o modelo continuou com os mesmos achados, então ele aceitou essa diferença e publicou o artigo. Esse na direita, embaixo aqui, a gente aumenta a especificação do modelo. Então, eu adiciono outras variáveis que vão medir outros fatores que esses reviewers, né, que esses profissionais, esses professores, antes de publicar, que fazem a revisão do teu artigo e falaram: eu gostaria de ver o seu modelo controlando por isso, então eu coloquei um modelo controlando por tudo que foi sugerido por eles, e mais uma vez você vê que o modelo continua basicamente na mesma trajetória, muda um pouco a trajetória, mas está sempre acima do Brasil original, sempre mostrando que a versão sintética receberia mais investimento. Então, depois de todas essas da solidez do modelo e dos placebos, realmente chegou-se à conclusão, e o time de revisão realmente ficou satisfeito de que o modelo achou que essa versão sintética do Brasil teria recebido mais investimento se tivesse assinado os tratados bilaterais. E aqui é só porque você pode ver, o que eu pego é essa linha, né? Ponho ela com o zero aqui, para a gente ver o que está abaixo do zero, ele recebeu menos, o Brasil recebeu menos do que o Brasil sintético. O que está acima dessa linha, o Brasil recebeu a mais. E para calcular o quanto, em média, o Brasil perdeu em investimento de 1990 a 2010, é só você calcular essa área embaixo da linha e subtrair da área em cima da linha, o que nos fala que o Brasil, mais ou menos, óbvio, em média, perdeu quase 90 bilhões de dólares em investimento nessas 2 décadas por não ter assinado o Tratado Bilateral de Investimento. Continuou sendo o maior destino de investimento, mas deixou de ser... E esse número, óbvio, você vai pegar em média. Não tem como, eu não posso te dizer exatamente 90, mas, em média, ele teria de 90 a 100 bilhões de dólares a mais se tivesse assinado um tratado. Então, para concluir, né, esse projeto foi muito bem recebido porque eu consegui fazer uma comparação que não era possível antes. Se eu tivesse feito esse projeto e esse artigo só comparando o Brasil com o México, o Brasil com a Argentina, eu talvez não teria tido o impacto que ele teve ou não teria sido nem publicado. Ele foi bem recebido porque conseguiu montar essa comparação de um jeito que foi um pouco mais confiável para os investigadores de aceitar realmente o Brasil teria recebido mais. Tudo isso também é uma comparação hipotética, porque você não tem como voltar no tempo, fazer o Brasil assinar em 1990, volta para 2010 e compara o Brasil de uma realidade com o da outra. Então, óbvio, para político em si, para governadores, para pessoas que realmente estão no caso, aqui para eles como é que você pode... Isso foi apresentado tanto para a academia quanto para o governo, ou representantes de governos, e aí eles são um pouco mais, têm um pouco mais de dúvida com relação ao número em si, a como eu posso saber ou prever. Isso é a regressão, isso é número, e depois você faz os inúmeros testes que eu mostrei para vocês. E a grande conclusão teria atraído mais. O 90 em si, o mundo acadêmico não presta muita atenção, mas
as pessoas em cargo ficaram mais presas no número. O que esse controle sintético faz é exatamente isso, poder fazer uma comparação de uma lei que passou, de um evento, uma guerra, de um evento, de um ataque terrorista, ou como foi o impacto na economia do local, que você não tem como saber como seria se não tivesse. Então, a única coisa é que você tem que fazer todas essas análises de solidez e esses experimentos de placebo que eu mostrei para vocês. Tem que mostrar que o modelo funcionaria com especificações diferentes, países diferentes, tempo diferente, e depois, se ele realmente segura por todos esses testes, você pode chegar à conclusão que o artigo chegou. Então, eu vou parar por aqui e vou... Aqui para vocês eu tenho... Depois eu posso mandar os slides também, mas aqui esses são as pessoas que desenvolveram o sistema, né, o controle sintético. Então tem aí os artigos deles, e eles explicam direitinho como faz isso aqui. Esse aqui é o que controla o tabaco na Califórnia, esse aqui é do País Basco. Eles analisaram qual foi o custo econômico do conflito para a Espanha, né? Então usaram o País Basco aqui. Então são artigos interessantíssimos. Então agora eu vou finalizar e vou abrir, Moisés, abrir aí para... Muito bom, excelente, assim, para mim, assim, é fantástico quando a gente vê trabalhos, assim, com essa solidez metodológica, né? É como você falou, a gente para academia, o número talvez seja secundário, eu acho que o mais importante é a gente ver a solidez metodológica, né, de um trabalho que, de fato, chega a conclusões que são indiscutíveis, né? E é uma discussão que a gente tem muito hoje em dia. Minha questão, Paulo, está muito no sentido de dizer o seguinte: o quanto você acha que, de fato, se não 100%, né, dessa mudança de política que a gente tem no Brasil a partir desse governo Bolsonaro, tenderia a influenciar essa realidade que você trabalhou? Você acha que a gente estaria num ponto de inflexão ou você acha que é um cenário que tende a continuar? Quais seriam as suas perspectivas, né, para o Brasil nesse molde de comércio, né, de acordos bilaterais? Já que a gente tem, né, um presidente que hoje se mostra mais seguindo a linha, né, até do presidente americano, ele se mostra mais simpático, né, a acordos bilaterais. E essa é uma pergunta excelente, por quê? Porque, na verdade, a realidade do sistema está mudando. Os países em si estão perdendo a confiança nos tratados bilaterais e a gente está vendo um movimento muito maior a multilateral. Então, mesmo que o Brasil comece a se alinhar um pouco mais com o sistema bilateral, é um sistema que já está nas últimas instâncias de vida. Muitos países estão abdicando desses tratados bilaterais e muitos estão preferindo multilaterais, então, ou regionais, né? Mas o Brasil tem o próprio tratado bilateral dele. Desenvolveu já há muito tempo, não chama de BITS, eles não chamam de um tratado bilateral comum, como é o que todos assinaram. Desenvolveu um diferente, onde eles tiram a necessidade de levar a corte internacional, e assinou com 3 ou 4 países na África já esse tratado brasileiro, né? Antes até do governo atual eles já estavam fazendo isso. Mas é o que eu te falei, é um pouco difícil de saber se vai influenciar ou não, porque agora é o sistema em si que está cambaleando, né? O sistema bilateral em si está cambaleando e está indo para um sistema mais multilateral, mais regional. Então, fica um pouco difícil mesmo que, digamos, mês que vem ou daqui a 2 meses decida assinar, consiga, que não é só assinar, né? Você tem que ratificar no Congresso, que vai conseguir assinar e ratificar 20, 25, 30.
o investidor internacional já não se sente tão protegido por ele, e não há países, né? Alguns países já estão abdicando completamente desses tratados bilaterais. Então, um tempo um pouco complicado para você entrar no sistema agora. Muito bem. Então, a gente vai abrir para outras perguntas. O pessoal dos moderadores, vocês vão fazer como? Vocês vão passar para mim ou vai abrir o chat para fazer diretamente? Oi, professor Moisés. Oi. Consegue me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. Pronto. Pessoal, se vocês quiserem falar as perguntas pelo áudio, é só clicar na mãozinha que a gente vai estar olhando aqui a sequência das perguntas de vocês para estar passando para o senhor Paulo Carvalho, certo? Se vocês quiserem mandar por mensagem aqui também, se sintam à vontade. Massa. Enquanto isso, Paulo, eu queria fazer também um outro questionamento. Você acha que essas eleições que estão vindo agora, né? A gente até conversou sobre isso com o Dr. Lowry há umas 2 semanas atrás. A gente tem um cenário muito claro, talvez, de uma possível vitória do Biden. Você acha que isso poderia mudar a forma como os Estados Unidos vem negociando, né, não só com relação à China, mas principalmente com relação com outros países, até com o Brasil, nesse novo cenário que parece que está se desenhando? Olha, pode melhorar, vai melhorar um pouco como o sistema, né? Porque os Estados Unidos agora adotou uma posição muito individualista. Então, pode, mas se o partido do Biden não também conseguir o Congresso e o Senado, fica difícil, e o Senado agora não é do partido, fica difícil porque qualquer negociação internacional tem que ser ratificada. Então, vai melhorar porque, principalmente para investimento, muitas das coisas funcionam por um sinal. Você ter sinalizado que você vai assinar um tratado bilateral já manda mensagem para o mercado internacional e, de repente, isso afeta o seu influxo de investimento. Mas, para o tratado ser assinado ou para que NAFTA seja renegociado, para qualquer coisa você precisa, infelizmente, ter um alinhamento para que aquilo seja passado e sem esse alinhamento, eu acho que a posição não vai conseguir mudar tão rápido, mas que essa posição que a gente está vendo até países na Europa, né, o Reino Unido, indo para essa posição mais individualista, onde você primeiro a sua economia, o seu país e muito pouca atenção é dada ao mercado, ao cenário internacional. Essa posição deve mudar, sim, e com isso deve ficar mais fácil para o sistema bilateral, porque os Estados Unidos, no final das contas, é o maior exportador de capital, né? Então, todas as multinacionais vão em si ficar um pouco mais tranquilas, sabendo, não só a multinacional americana, mas as multinacionais investindo nos Estados Unidos, de que pelo menos vai haver algo dessas taxas serem baixadas, da proteção ao investimento e tudo mais. Então, muda, mas eu acho que do jeito que funciona, o Brasil é a mesma coisa, né? Do jeito que funciona, se você, como presidente, não tem alinhado as casas, fica um pouco difícil para você fazer alguma mudança que vá realmente, né, um pouco mais drástica. Certo. Você falou da Europa, e aí me veio claramente a questão do Brexit. Né? Uhum. A Inglaterra tomando essa posição, até hoje muito discutida, né, que sem uma solução definitiva. Como você acha que isso pode alterar esse equilíbrio que existe dentro da zona do euro? E também se essa forma que você falou que os acordos multilaterais estão se tornando mais importantes, mas ao mesmo tempo a gente tem uma perda dos
de importância dos blocos econômicos. A gente vê aqui no Mercosul, né, que é um bloco que tem uma perda de importância muito grande. Como é que você vê esse cenário, tanto europeu, né, saindo um pouco da discussão americana, mas como é que você vê esse cenário europeu e esse cenário sul-americano com essa nova perspectiva que você levantou? Pois é, essa é uma outra grande pergunta também interessantíssima. Por quê? Porque o Brexit, principalmente em tratado bilateral de investimento, vai ser uma bagunça muito grande para o Reino Unido, porque eles eram assinados como bloco, como União Europeia. Então, por mais que é um bilateral, isso tudo vai ter que ser renegociado, todos os tratados e todos... Então, todos os parceiros econômicos do Reino Unido, tanto o tratado de comércio quanto o tratado, tudo vai ter que ser renegociado para o Reino Unido. E então, esse é o grande medo deles, né? Até quando você conseguir botar algo no lugar para começar, para fazer uma estrutura, o quanto você vai perder de investimento e de comércio aí para o Reino Unido. Então, vai ser um pouco caótico. Você não sabe se essa saída vai ser fácil, negociada. Até agora realmente tá tudo... Falta um pouco de sabe, não está muito claro para todo mundo como isso vai ser, mas de uma coisa é certa, dentro de tratados de investimento, ele vai ter que renegociar tudo, tratados de comércio exterior, de bloco e tudo. E com relação a Mercosul, se você não é um bloco forte e o seu membro procura fazer parte de outros blocos que aí conseguem fazer esses tratados, infelizmente vai enfraquecer ainda mais, né? O tratado bilateral em si, o Brasil deixou de assinar tratados comerciais porque o Mercosul segura. Então, se você for falar como bloco, alguns blocos sim vão ser fortalecidos, mas isso depende do quanto os membros desse bloco estão... o comprometimento deles com o bloco, né? Então, se um país que faz parte da Mercosul tem a liberdade, né, de assinar um tratado bilateral com 20 países e o Brasil ainda não assinou, ele vai, como país, como membro, ele vai se fortalecer, mas o bloco em si não. Certo. Guilherme, quer fazer uma pergunta? Opa, boa tarde. Boa tarde, professor Moisés. Boa tarde, professor Paulo. Tá dando para me ouvir direitinho? Tô, Guilherme, tudo bem. Então, primeiramente, agradecer ao professor, né? Pela disponibilidade do professor Paulo. A gente imagina que o senhor tem uma agenda cheia e, reiterando o que o professor Moisés falou, né? Uma exposição com dados muito contundentes, uma metodologia muito sólida e é um prazer receber o senhor aqui. O senhor estava falando agora, o senhor, assim, eu vou parafraseá-lo, né? O senhor menciona o perigo de comparar a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo. Se tratam de países muito diferentes e, portanto, a relação dos dois países em relação a tratados bilaterais, acordos bilaterais, ou a blocos econômicos também, se dão de maneiras muito diferentes, né? O que eu tenho em mente aqui é que ultimamente se observa muito esse tipo de comparação principalmente de modus operandi, né? Como o Brasil deve agir quando comparado aos Estados Unidos, por exemplo. Se nota muito essas comparações, essas tentativas de criar similaridades em modus operandi em transações econômicas e com blocos e acordos bilaterais, baseada amplamente num alinhamento ideológico. Eu queria saber se o senhor tem algum comentário sobre justamente essa questão dos alinhamentos ideológicos. O senhor vê como a causa-consequência entre essa mudança de comportamento em alguns países? O senhor vê a tendência a mudar as operações de acordos como uma consequência dos novos alinhamentos ideológicos,
ou o contrário? O senhor vê essas tendências a tentar imitar comportamentos econômicos como um motivador nos novos alinhamentos políticos? Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem claramente. Oi, Guilherme, boa tarde. Passou sim, é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente, como pesquisador, e principalmente eu que faço política econômica, é macroeconômico, você põe suas variáveis dentro de um modelo, deixa o modelo fazer o trabalho dele e depois você faz a sua análise ali. Mas está certo, a ideologia é uma força dentro disso tudo que às vezes é muito difícil de colocar dentro de um modelo estatística e saber qual é o impacto, se vai ser isso ou aquilo. Mas que eu acho que realmente o realinhamento que a distribuição, ou o fato de que os tratados bilaterais estão perdendo força, isso tudo tem a ver com o que está acontecendo, essa explosão, né, do populismo, essa explosão que a gente está vendo do individualismo, né, de países, ainda mais países fortes como o Reino Unido e os Estados Unidos, que de um jeito ou de outro formam os dois polos, né, econômicos da economia mundial. Então, não tem como te falar que não é influenciado, mas é algo também que a gente não tem como prever, porque você viu o que aconteceu nas eleições passadas aqui nos Estados Unidos. Todo mundo previa que ia de um jeito, foi do outro, agora estão, mas pode ser que vá do outro. Então, não tem como prever, o mercado não tem como prever, e a gente não tem como saber se essa posição que os Estados Unidos está tomando de cada vez, né, eles aqui chamam America First, você ter uma posição mais individualista, ou esse surgimento do populismo na Europa e aqui, não tem como saber se isso vai mudar com eleições, se eleições vão acontecer, vão mudar, e o impacto que isso vai ter nos blocos. Foi uma surpresa grande aqui nos Estados Unidos, que uma das primeiras coisas que esse governo fez foi renegociar o NAFTA, que era uma coisa que não estava sendo esperada. Essas empresas multinacionais aqui ficaram bastante apreensivas o que iria acontecer, porque muito dela tem indústrias, tem fábricas no México que produzem partes, que fazem partes, né, dentro dessa cadeia de produção aqui nos Estados Unidos. Então, a pergunta, sim, é ótima, e por mais que dentro desse modelo do meu artigo não tenha entrado ideologia, influencia. Já foi provado, né, dentro da literatura de investimento estrangeiro, que países com democracia forte recebem mais investimento do que não. Então, mais uma vez, fica difícil, mas vai alterar, e a gente só, como pesquisador ou o mercado em si, não tem como saber, né, qual o impacto ou prever em qual direção vão estar indo os países, principalmente os países mais importantes, que têm mais peso na economia. Eu espero que tenha respondido a pergunta, Guilherme. Se não tiver, você pode falar, pode me dizer. Não, só queria agradecer. Muito obrigado, professor. Realmente foi muito esclarecedor. E, como sempre, né? Impecável. Obrigado. De nada, que isso. Um prazer, Guilherme. Pessoal, eu queria agradecer muito, né? Nós já estamos chegando a 1 hora, né? Que é normalmente o nosso tempo, né? De webinars. Queria muito agradecer a Paulo, né? Acho que para todos nós foi um prazer muito grande ter você aqui, né? Poder ver como é que se faz pesquisa assim, de alto nível na área de relações internacionais. Eu acho que é fantástico, né, para os alunos do nosso curso aqui. Foi uma contribuição assim muito, muito importante para a Semana do Internacionalista. Eu espero que todos tenham gostado. E eu vou deixar alguns, caso você queira dar sua palavrinha final, tá? O microfone é seu, Paulo. Eu queria, obviamente, primeiro de tudo, agradecer o convite. É um prazer poder ter conversado um pouco da minha pesquisa.
sempre muito bom, principalmente porque eu não tenho a oportunidade de apresentar para uma audiência brasileira, mas é sempre bom ver o interesse e saber fazer parte dessa produção de conhecimento, mas de estar podendo participar disso tudo. Então, foi um prazer imenso poder fazer essa apresentação. O e-mail vai ser... Depois, então, eu faço os slides disponíveis, vai ter um e-mail lá, qualquer pergunta, qualquer dúvida com relação a tanto a apresentação quanto qualquer outra coisa, sintam-se à vontade de entrar em contato. Boa sorte com os estudos de vocês e foi um prazer enorme. Massa, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez o pessoal do NERI, né, o pessoal que está organizando a semana. Eu acho que nós temos ainda mais alguns dias, não é isso? Então, muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Um abraço, Paulo.